Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, Bem-vindo Diana. mais esta semana. E esta semana vamos olhar para o estudo da KPMG, o estudo CEO Outlook 2023, que foi realizado pela consultora junto de mais de 1.300 CEOs internacionais e que inclui 50 líderes nacionais. O estudo foi apresentado na conferência O Poder de Fazer Acontecer, que o Jornal de Negócios organizou esta semana e que teve como orador principal o Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman. E é também para nos falar sobre este estudo que se junta a nós, neste Advogado do Diabo, o João Sousa Leal, é Head of Advisory da KPMG Portugal. Bem-vindo também e obrigada por se juntar a nós nesta conversa. João, este estudo é realizado todos os anos, internacionalmente, a partir de um inquérito que é feito mais ou menos entre 15 de agosto e 15 de setembro, é durante o verão, a perspectivar um pouco também aquilo que vai ser o ano seguinte. Nele participam gestores internacionais de topo e gestores nacionais. Quer caracterizar-nos também um pouco o tipo de empresas nacionais que participam aqui neste inquérito, para termos noção de quem são estes CEOs nacionais que também dão a sua perspectiva para 2024. Claro que sim. Em primeiro lugar, bom dia. Obrigado à Diana e ao Miguel pelo convite. É ótimo estar aqui. Bom, relativamente à questão e ao estudo, nós normalmente temos 3 tipos de empresas por dimensão. São as empresas normalmente que têm mais impacto nas economias nacionais e por isso quer a nível global, quer a nível nacional, tentamos ter aqui um conjunto de empresas bastante diversificado de todos os setores de atividade. A dimensão, normalmente não temos empresas muito pequenas, por isso temos empresas entre os 500 milhões de euros e os 1.000 milhões e depois temos algumas empresas de maior dimensão que podem até superar os 10 mil milhões de volume de negócios. Por isso, este é o critério, tenta ser bastante heterogéneo. Temos o setor da banca, temos o setor dos seguros, temos o setor das energy and utilities, temos um conjunto de setores muito relevantes para o crescimento económico de cada país. Há alguns ser representativo da própria economia do país. Para ser representativo da economia do país. Por isso, os principais setores de cada país têm que estar representados para que as conclusões do estudo tenham alguma adesão ao que é realmente o país e para percebermos como é que esses CEOs que têm impacto na economia veem o desenvolvimento económico do país. Já lá vamos às conclusões do estudo, mas antes, Miguel, queria também questioná-lo sobre o seguinte. Esta análise é um bocadinho a perspectiva dos gestores, é uma análise mais global do que é que vai acontecer no próximo ano. Há alguma expectativa e algum receio também sobre os riscos que serão enfrentados, mas neste inquérito a questão é que não houve, pelo momento em que foi realizado, pelo menos em relação ao panorama nacional, o risco político que, entretanto, percebemos que cresceu face a esta crise que agora tivemos. Ele arrisca a que seja um risco relevante no próximo ano para a economia nacional? Olá, bom dia. Obrigado ao João por estar presente. Claramente que sim, até pelo, digamos, um bocadinho pelo reduzir de velocidade que o primeiro quadrimestre de 2024 vai impor. Há também, daquilo que foi também explicado, eu penso também o próprio conflito em Israel e no Médio Oriente, que à data em que o estudo foi realizado, ainda não se perspectivava sequer, e muito menos foi levado em linha de conta. Por isso, mas muito mais, acho eu, em relação daquilo que eu conheço, eu não conheço tão bem o tecido das grandes e macroempresas em Portugal, mas conhecer melhor talvez o próprio tecido das PMEs, eu acabo por perceber que este estudo acaba por refletir com alguma segurança essa perspectiva pré-crise política. Isto era, se perguntássemos em setembro ou outubro, eu sinceramente achava que realmente ninguém, achava que, até porque o ponto de partida era diferente, de 2024 era um cenário relativamente otimista. Agora, neste momento, e fruto de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, parece que, quando falamos um bocadinho em relação aos empresários, vai haver alguma expectativa, algum travão em relação a algumas ideias, ou alguns projetos, ou alguma questão. Há uma expectativa de ver o que é que vai acontecer. Até porque, no passado, haveria claramente a noção de que havia alguma continuidade da linha política em relação aos governos de Costa. Hoje em dia, até nesse ponto, se percebe se vamos ficar no mesmo panorama e esquadrão político ou se eventualmente há alguma mudança. João, houve um dado curioso que nos despertou a atenção quando fazia a apresentação do estudo e ele está relacionado com o tema da inteligência artificial generativa, dos benefícios que poderá trazer, ainda assim. A expectativa e a vontade de investir, segundo o vosso estudo, é maior entre os gestores internacionais do que propriamente nos gestores nacionais. Parece que não estão tão virados para o investimento nesta área. Explique-nos um pouco a diferença no panorama entre aquilo que é a visão do grosso dos gestores internacionais e a dos CEOs nacionais que participaram no inquérito. Sim, realmente esse foi um dos dados que nos surpreendeu mais nas conclusões do estudo quando comparámos os dados, porque
mais de 80% dos gestores nacionais, das grandes empresas nacionais e que estão incluídas neste estudo, dizem que não vão investir em inteligência artificial nos próximos 3 a 5 anos ou que vão investir muito pouco em inteligência artificial. Os resultados são quase o contrário do que vemos nas empresas internacionais. Nós tentámos investigar um bocadinho e perceber as razões para isto. Eu acho que há uma perspectiva em Portugal, e é a visão que nós temos, que a tecnologia e a inteligência artificial vai ser adotada pelas empresas portuguesas, mas eles serão tomadores dessa tecnologia e não farão o desenvolvimento por eles e a implementação, o que para nós nos parece um risco, porque, quer dizer, nós vemos a inteligência artificial vai transformar por completo os negócios, ou seja, na forma como estão organizados, em todos os processos de negócio, quer de back-office, quer de vendas, quer de produção. As empresas que mais rapidamente introduzirem inteligência artificial nos seus negócios terão vantagens competitivas claras face às outras. Perder esta vaga de investimento inicial e não introduzir a tecnologia inicialmente poderá ser bastante desafiante depois para as empresas portuguesas conseguirem acompanhar os seus concorrentes internacionais. Há aqui uma certa dose de comodismo quase em esperar que os parceiros lá fora o façam e depois aproveitar esse ganho de investimento? Sim, acho que há alguma aversão ao risco por não se saber claramente qual será o impacto desse investimento e se esse investimento terá retorno ou não. O problema é que o risco de não fazer o investimento pode ser superior ao risco de fazer o investimento e fazer esse desenvolvimento dentro de casa neste momento. Nós mesmo, por exemplo, nós, a KPMG, que estamos a desenvolver as nossas ferramentas de inteligência artificial, quer localmente, quer globalmente, para o nosso negócio e para os nossos clientes, o que estamos a ver é as empresas portuguesas muito menos receptivas a ter este tipo de discussão connosco e fazer esta implementação destas tecnologias, e depois noutros mercados onde nós operamos, uma rapidez da introdução destas tecnologias muito superior. E isso realmente, o nosso discurso tem sido muito de temos que claramente perceber que a inteligência artificial não é como outras tecnologias do passado em que era possível, não é como o 5G, em que podemos ficar à espera que as redes estejam implementadas para utilizar o 5G, ou seja, é algo que ou introduzimos desde o início ou vamos perder a vantagem competitiva. O Miguel, há aqui a reticência dos CEOs nacionais, aversão a risco? Eu acho que é uma reticência cultural. Nós, os portugueses, não somos um país, somos um país humanista, não é? E eu como venho da área de letras e como venho da área humana, eu tenho um bocadinho essa noção. Quando nós conhecemos um bocadinho até o Extremo Oriente, percebes claramente, e até é uma questão que devemos discutir, até em sede de educação, exatamente que tipo de pessoas e de qualificações nós cada vez precisamos mais para as próximas 2 décadas, nomeadamente. E depois, ainda particular, venho de um setor que é extremamente conservador e tradicional, e que é os advogados, e onde, nomeadamente, a questão da inteligência artificial começa a ser discutida muitas vezes de um plano muito teórico e muito académico, mas que reflete também aquilo que é a aversão quase, volto a dizer, cultural, estrutural, mental, por parte deste tipo de risco e deste tipo de investimento. Eu acho que é esse conservadorismo que associado, que se transforma determinadamente até num certo comodismo, que vai fazer com que nós possamos estar a perder a oportunidade de nos distinguirmos, de liderarmos uma mudança essa que faça à nossa geografia, faça à nossa dimensão populacional. E até é um momento em que nós, e eu digo isto porque já o disse internamente até em escritórios de advogados, isto é, nós somos pequenos, mas nós podemos, nomeadamente, conseguir usar a inteligência artificial de forma altamente catapultiva para um maior alcance até global e económico. Eu acho que Portugal está, em relação a esta questão, do ponto de vista cultural, extremamente averso, e isso dificulta, nomeadamente, a adoção de mecanismos que podem ser extremamente importantes. Eu vou fazer também aqui um pouco de advogada do diabo para recordar o que o próprio Paul Krugman disse durante a conferência esta semana, em que usou um gráfico em que também associava a ideia de que nem sempre a disrupção tecnológica necessariamente traz grandes ganhos de produtividade. Ele dizia que a verdade é que os números mostravam que o momento em que tivemos, se calhar, mais tecnologia ao nosso dispor, até não tivemos grandes ganhos de produtividade. Isso aconteceu sobretudo naquela início da década de 2000 com as dot-com, mas depois esse efeito quase que se esvaziou. Também há esta componente de percebermos se vai ou não ser a grande diferença nesta tecnologia? Eu acho que há esses receios, se esta tecnologia terá ou não impacto na produtividade e como é que terá impacto na produtividade, porque há
muitas vezes falta de entendimento do que é esta tecnologia. Não é? O Paul Krugman até diz, bem, isto não é inteligência, e não é, porque não é criativo, e é verdade, mas é uma capacidade de tratar dados e ter acesso à informação como nunca tivemos antes. Isso é que nós estamos, tudo que seja à base da simetria de informação e todas as profissões e todos os processos, a inteligência artificial ou estes modelos de LLM vão ser muito mais rápidos a conseguir consolidar essa informação e a retirar conclusões e a dar-nos possibilidade de tirar conclusões dessa tecnologia. Quando o Paul Krugman apresenta aquele gráfico, eu também fiquei a pensar nele e depois também estive a analisá-lo. Aquele período que ele apresenta de menor produtividade, bom, é difícil explicar. Se nós discutimos com pessoas de tecnologia e que só fazem isso, há sempre um lag entre as tecnologias e a adoção das tecnologias e a convergência dessas tecnologias até se tornarem úteis e permitirem ganhos de produtividade. Eu também acho que a inteligência artificial em muitas destas tecnologias vai acelerar esse processo de convergência e de aumento de produtividade. E por isso a visão que eu vos posso passar aqui hoje é muito otimista em termos do que é a produtividade. Depois o Miguel tocou nos temas éticos, quais que são importantes, e realmente no nosso inquérito os CEOs portugueses destacam isso, destacam muito mais do que os CEOs internacionais o tema da ética e da regulação da inteligência artificial quando comparado com os CEOs de outras geografias. Isso também é um tema interessante. Mas, em termos de produtividade, eu acho que é esse lag que ainda existe entre a convergência das tecnologias e o impacto que isso terá na produtividade. Mas acho que nós tivemos ganhos de produtividade massivos nos últimos 30, 40 anos com a introdução de tecnologia. Uhum. Miguel, e este receio cultural, como bem explicou, tendo em conta que os CEOs são decisivos para aquilo que é o investimento que se faz e as áreas em que se investe, isto depois tem um efeito necessariamente na economia? Tem um efeito necessariamente da economia. E deixa-me dizer o seguinte, eu sigo muito esta linha de que, nomeadamente, entre o momento em que tu tens a disrupção tecnológica até o momento em que ele está perfeitamente adotado, encaminhado, enraizado no dia-a-dia, às vezes há um gap de uma década ou mais do que isso, e isso irá eventualmente distorcer um bocadinho às vezes a percepção imediata que se tem. No caso da inteligência artificial, eu não consigo não me imaginar como é que ela não vai aumentar os níveis de produtividade. Mas não havendo investimento nessa área, o certo é que também pode haver aqui algum. Eu acho que nós somos muito seguidistas e não lento. lideramos o processo. Até exatamente voltamos à questão cultural e à questão conservadora. Deixa-me contar um episódio da década de 90. A primeira vez que eu vi um endereço de e-mail foi no Brasil. Eu tinha saído daqui para ir vender uma das soluções e houve-me alguém que, em vez de me perguntar o número de telefone, me pediu com sotaque brasileiro, um e-mail. Eu fingi que sabia o que era, mas eu não sabia o que era. E como não sabia o que era, eu voltei para dentro do escritório e comecei a perguntar o que era. Quando eu quis introduzir no escritório de advogados a configuração que todos tínhamos deixado de trabalhar com faxes e começar a trabalhar com e-mail, eu demorei 6 meses a que uma equipa de 5 advogados conseguisse deixar de começar a trabalhar com fax de forma natural e começasse a trabalhar com e-mail. Esta é a resistência cultural que tu tens. Eu sei que veio de uma área altamente conservadora, mas atenção que quando passamos para o tecido empresarial português, volto a dizer, a gênese cultural está lá. E nós não somos muito de liderar e somos mais de seguir esse tipo de... João, outro dado curioso do estudo que a KPMG levou a cabo é o facto de os gestores mundiais estão mais reticentes em relação à economia do que os gestores nacionais, que aparentemente estão mais otimistas em relação àquilo que vai ser o desempenho da economia. Bom, os gestores nacionais... quase desfasados, por assim dizer. Estamos, sobretudo, os resultados das respostas dos gestores nacionais parecem até um bocadinho inconsistentes, de alguma forma, porque há um grande otimismo, com níveis até de 90% relativamente aos seus negócios e acima de 70% relativamente à economia portuguesa, de confiança que a economia vai crescer, não é? E aí há um grande otimismo, mas quando lhes fazemos a pergunta sobre se a economia global ou a sua indústria tem um outlook positivo, o que vemos é que as respostas já são com níveis de confiança bastante baixos e por isso com 40% e acima de 50% no que tem a ver com a indústria. Isto é um bocadinho inconsistente. Há mais consistência nas respostas a nível global, que é, basicamente há uma perspectiva menos de confiança na economia local, mas também na economia global nas suas indústrias. Mas o que sai do estudo é confiança dos empresários, dos gestores, dos líderes das empresas relativamente às perspectivas da economia global. Agora, o estudo foi feito antes da guerra de Israel, em Portugal foi feito antes de cair o governo.
Eu acho que as conclusões poderiam mudar um pouco, mas não mudariam substancialmente. Aliás, o os que nos dados parece. económicos também têm mostrado isso, não é? A revisão do rating e a confiança de alguns Isso. números têm mostrado que a economia tem estado quase à prova de bola, face também àquilo que tem sido o contexto político. Miguel, há de facto mais razões para estarmos confiantes, mais confiantes, pelo menos, em relação à economia nacional do que ao contexto externo? A nós pedem-nos opiniões e comentários, este é claramente um achismo. Isto é, eu acho que, Na nomeadamente, economia é quase sempre um ponto, achismo. eu acho que o ponto, a gestão de expectativas aqui é muito importante, e como as expectativas estavam em baixo, isto é, o crescer é sempre em função daquilo que tinhas anteriormente, e como a gestão de expectativas nos últimos 2 a 3 anos tem sido feita sempre com alguma cautela e com algum conservadorismo, o facto de termos passado todas estas etapas acaba por ir consolidando ou solidificando a hipótese de teres uma maior esperança ou veres um corredor mais limpo à frente. Sinceramente, e fruto daquilo que eu ouvi na terça-feira na conferência, e fruto daquilo que eu próprio me apercebo, eu próprio por exemplo, estou confiante em relação aos próximos 2 anos, em relação ao meu trabalho e àquilo que vai acontecer, e tem muito a ver com a própria gestão de expectativas que vinha atrás, isto é, as cautelas e as defesas que nos tínhamos autoimposto fruto de um conjunto de circunstâncias, ultrapassámos essas barreiras, conseguimos ver e achamos que há ali na frente algo melhor do que aquilo que se calhar há 2 anos nos perguntássemos. João, para fecharmos, no passado e também nos vários inquéritos que foram fazendo, sobretudo nos últimos 2 a 3 anos, havia muito aqui a centralidade das cadeias de abastecimento serem um risco e serem uma das maiores preocupações. Isso agora é um tema do passado, porque é certo que parece que o ajustamento do pós-pandemia já está feito, mas depois tivemos também alertas, por exemplo, em relação aos riscos do Pacífico Sul, de um conflito e do facto de estarmos tão dependentes ao nível dos semicondutores daquela região. Sim, a pandemia acho que alertou-nos para isso. Ou seja, na pandemia o que tivemos foi um choque da oferta e basicamente a redução da produção industrial, sobretudo na Ásia, e ficou claro, o que já sabíamos, mas ficou claro no dia-a-dia, a dependência da China e das economias asiáticas para um conjunto de produção industrial absolutamente crítica para as economias ocidentais. E isso levou a ajustamentos pós-pandemia e houve também impactos nas cadeias logísticas, porque houve ali um abrandamento grande, basicamente, tudo que era a exportação por via marítima. A produção industrial tem vindo a normalizar e esse tema já não é um tema realmente nas cadeias de abastecimento, mas temos temas geopolíticos, ou seja, e os riscos no Pacífico Sul e em Taiwan alertam-nos para várias coisas. Alertam-nos que caso haja um conflito em Taiwan, basicamente temos uma disrupção na produção de semicondutores. O que nos salvaguarda desse cenário, isso é a minha opinião, é que é mau para os dois, para a China e para os Estados Unidos. Há uma dependência muito grande dos semicondutores de Taiwan, porque não há alternativas hoje, apesar de haver políticas hoje dos dois países promover a produção de semicondutores nos seus próprios países, e isso acontecendo, provavelmente esta barreira, este conflito desaparece, ou pelo menos fica mitigada, mas esses são os temas. Mas o Covid também nos permitiu perceber nas economias ocidentais que precisamos criar soluções de proximidade. E isso pode ser uma vantagem para a economia portuguesa, e eu acho que nós já vimos isso em algumas empresas. Nós que lidamos muito com as empresas, que é as grandes indústrias a procurarem soluções de abastecimento mais locais. E essa pode ser uma das vantagens para a economia portuguesa e também pode ser uma das razões para as quais há otimismo dos empresários portugueses, que é nós temos aqui uma proximidade a várias economias, estamos centrais no Atlântico e em alguns nos setores industriais podemos ser uma das cadeias de abastecimento de algumas economias mais desenvolvidas. Muito bem, está assim fechada mais esta análise. Esta semana fizemos a análise ao estudo da KPMG, o CEO Outlook para 2023. Obrigada, João Sousa Leal, por se ter juntado a nós neste Advogado do Diabo. Obrigada também, Luís Miguel Henrique. Nas próximas 2 semanas fazemos uma pausa, mas até breve.